Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre nós. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Filipenses. Nós estamos fazendo uma série de exposições dessa epístola e hoje estaremos lendo a passagem que se encontra no capítulo 2, a partir do verso 12 e leremos até o verso 18. Filipenses capítulo 2, versos 12 até o verso 18. Epístola de Paulo a Filipenses, capítulo 2, versos 12 ao verso 18. Diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e pelo poder que ela exerce sobre nós, para nos salvar e também para nos santificar. Nos colocamos diante da tua presença reverentemente, em culto, em adoração, e desejamos ouvir a tua voz, porque reconhecemos a necessidade de sermos por ti transformados de dia em dia, até aquele dia em que teu Filho haverá de se revelar nos céus, gloriosamente para nos buscar. Ajuda-nos para tanto. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando se trata de disciplinas espirituais, existem duas escolas de pensamento na literatura teológica. Uma vai dizer que nós dependemos e carecemos da graça de Deus para a nossa salvação, mas no tocante à nossa santificação, precisamos confiar nas nossas obras. Deus é aquele que gratuitamente nos dá a salvação, mas, uma vez salvos, estamos entregues à responsabilidade única e exclusivamente de cuidar da nossa santificação. A outra escola de pensamento, quando se trata de disciplinas espirituais, diz que somente Deus nos amadurece e nos torna santos. Esta é uma obra soberanamente divina, a nossa santificação. E nesse sentido, nós não temos qualquer responsabilidade. Nós devemos, simplesmente, numa condição passiva, esperar que Deus faça tudo em nosso favor. Então nós pecamos porque Deus não alterou a minha disposição ainda em relação ao pecado. Obviamente, biblicamente falando, de uma maneira mais rigorosa, esses pensamentos estão errados, porque Deus nos salva pela graça, mas também nos capacita pela graça a progredirmos na nossa santificação. Dependemos da graça de Deus tanto para a nossa salvação, como também para a nossa santificação. Jerry Bridges explica isso em seu livro, A Disciplina da Graça, de como os cristãos precisam da disciplina e da graça de Deus para crescer em santidade. Todos os crentes verdadeiros sabem exatamente aquilo que Jerry Bridges trata no seu livro, do quanto nós necessitamos da graça de Deus também para a nossa santificação. Porque esses crentes, eles reconhecem o poder destrutivo do pecado e desejam uma mudança radical em suas vidas, mas não conseguem alcançar a perfeição enquanto vivem neste mundo. Esse é o dilema que eu e você vivemos. Muitos, por não conhecerem a graça de Deus, por não entenderem a graça de Deus também no processo da sua santificação, chegam a colocar em dúvida a sua própria salvação. Eu já passei por isso. Depois da minha conversão, eu entendi que eu estava convertido. Então, os meus pecados, as minhas inclinações pecaminosas, o uso inadequado das minhas palavras, das minhas ações, eu tinha um temperamento muito forte, então facilmente eu ofendia e machucava as pessoas, mesmo depois de crente,
eu questionava se de fato eu tinha sido salvo. E comecei a passar por um período de muita aflição, porque aquela sensação de que talvez eu estava enganado em relação à minha salvação, estava perturbando o meu coração. Essa é uma luta que muitos de nós passam, enquanto outros, não apenas aqueles que chegam a colocar em dúvida se foram salvos ou não foram salvos, outros se tornam tão legalistas em relação ao pecado que vivem escondidos atrás de falsa moralidade. Eu nunca vi diferente. Todo moralista, hipermoralista, ele tem uma vida dupla. Ele tem uma vida aparente e por trás ele tem uma vida totalmente contraditória. Todo legalista, ele vive uma vida de hipocrisia em relação ao pecado que julga nos outros, mas ao mesmo tempo não é capaz de julgar sobre a sua própria vida. O apóstolo Paulo, ministro da graça de Deus, lidava com o drama de querer fazer o bem e acabava se vendo fazendo o mal. É o testemunho que ele dá em Romanos capítulo 7. E meditando sobre a sua condição, chegou a lamentar: desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o que ele diz em Romanos 7, verso 24. Mas aí, meditando também sobre a graça de Deus, ele declara no verso seguinte, em resposta a essa mesma pergunta: quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Isso está no verso 25, porque Jesus é o agente da graça, que intercede por nós quando nós pecamos. Este é o testemunho de João na sua epístola, no capítulo 1, verso 2, no capítulo 2, verso 1 e verso 2, que quando pecamos, Jesus, que faz propiciação pelos nossos pecados, ele intercede por nós na presença do Pai como um verdadeiro advogado, o nosso advogado. Então, meus irmãos, é claro na teologia bíblica que nós carecemos da graça de Deus para a nossa salvação, mas também carecemos da graça de Deus para a nossa santificação. O texto que lemos nos chama a responsabilidade da nossa santificação, porque o pecado em nós enfraquece a nossa comunhão com Deus, e não apenas a nossa comunhão com Deus, enfraquece também a nossa comunhão uns com os outros. A igreja se enfraquece quando o pecado ele está presente e ele é tratado com tolerância. Então o apóstolo Paulo, de uma forma muito assertiva, ele traz aqui uma exortação a fim de fortalecer a unidade da igreja, a comunhão da igreja e a missão que a igreja tem de divulgar o evangelho. Ele sabia que se a igreja não se fortalecesse quanto à sua unidade com o Pai e uns com os outros, a missão que ela já estava participando com ele, é o que ele mesmo diz nos versos 3 e no verso 4 e verso 5 do capítulo 1, a igreja que já estava participando com ele da missão de levar adiante o evangelho de Jesus Cristo, se a igreja não fosse fortalecida em face do pecado e dos danos que ele poderia causar à sua unidade, essa missão poderia também ser comprometida. Eu chamo a atenção dos irmãos para duas argumentações que o apóstolo Paulo traz aqui nos versos 12 a 13, onde ele exorta para que desenvolvamos a nossa salvação, e nos versos 14 a 18, duas exortações adicionais. Vamos ver o que ele diz primeiramente sobre essa exortação de que temos a responsabilidade de desenvolver a nossa salvação, considerando a graça de Deus que exerce sobre nós. Meus irmãos, antes de entrarmos propriamente aqui no texto, é importante compreendermos, à luz das Escrituras, o processo da nossa salvação. Do ponto de vista da eternidade, nós já fomos salvos. Tínhamos uma dívida por causa do nosso pecado, e Jesus Cristo cancelou o escrito de dívida que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Jesus cancelou esse escrito de dívida, ou seja, uma vez salvos, salvos para sempre. E a segurança da nossa salvação não está nas nossas obras, a segurança da nossa salvação está no eficaz sacrifício do Filho de Deus, naquela cruz, naquele madeiro. Então, do ponto de vista da eternidade, do resultado final, nós já estamos salvos. E nesse sentido, somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Mas, há uma outra perspectiva, é de que estamos, a partir da nossa salvação, da nossa conversão, estamos sendo educados na justiça. E essa é uma perspectiva progressiva, terrena, temporal da nossa salvação. Do ponto de vista da eternidade, do resultado final, isso já está resolvido.
Até esse dia, estamos sendo reeducados. Nós éramos escravos do pecado, servíamos o pecado, andávamos de acordo com a lei do pecado que imperava, que dominava, que governava a nossa carne. Mas agora, nós estamos debaixo da lei de Cristo e andamos segundo a sua justiça. E é nesse sentido, meus irmãos, que estamos sendo reeducados. Precisamos aprender a pensar biblicamente, a falar biblicamente, a proceder biblicamente, a reagir biblicamente. Precisamos ter sentimentos que glorificam a Deus. Nós precisamos ser reeducados em todas as dimensões da nossa vida. Esse é o processo da nossa santificação. E está aqui a palavra da verdade pela qual Jesus orou ao Pai no Getsêmani antes de ser preso pelos soldados do Sinédrio, pedindo que pela palavra fôssemos santificados. A palavra é poderosa para nos educar na justiça. E do ponto de vista do futuro, passado, presente e do futuro, nós seremos salvos. Nós somos justificados dos nossos pecados, estamos sendo agora educados na justiça, mas quando Jesus vier, nós desfrutaremos plenamente da justiça que Cristo cumpriu na cruz do Calvário, em meu e no seu lugar. Essa é a perspectiva escatológica. Nós aguardamos o dia da nossa redenção. Espiritualmente já fomos convertidos, transformados, mas do ponto de vista do nosso corpo, que ainda padece os danos do pecado, meus irmãos, quando Cristo voltar, não haverá mais a presença do pecado, estaremos plenamente prontos para desfrutarmos dos prazeres e das delícias que Ele tem preparado para nós por causa das conquistas de Jesus na cruz. No capítulo 1, verso 6, lemos o apóstolo Paulo dizendo: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja como Paulo percebe, como ele raciocina a nossa salvação. Jesus, Deus em Cristo começou uma obra em nós, e essa obra está em progresso, essa obra está em andamento, e Ele espera que esta obra, segundo o apóstolo Paulo, complete no dia de Cristo. Então, até esse dia, enquanto estivermos neste mundo, estaremos sendo educados na justiça. Este é o processo da santificação que Paulo se referiu ao exortar os crentes aí no verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Aí vem o tom mais forte da passagem. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Não é suficiente conhecer o Evangelho, não é suficiente entender o Evangelho, não é suficiente participar dos cultos, ouvir a palavra de Deus, participar de congressos, ler livros, fazer cursos e acumular informações. É suficiente, a partir do conhecimento do Evangelho, atender o Evangelho. É importante considerarmos o contexto que Paulo está tratando aqui. Em que sentido Paulo, ou em que contexto Paulo está trazendo essa exortação à igreja? Paulo estava tratando da desunião dentro da igreja. É por isso que ele diz, no capítulo 1, verso 27, que ele preferia, se fosse possível, aguardar um pouco mais, e não ir para a presença de Cristo, para a presença do Senhor, mas ele gostaria de permanecer um pouco mais, para continuar investindo no progresso e gozo da fé daqueles cristãos. E esse progresso, segundo o apóstolo Paulo, deveria se expressar na unidade da igreja, verso 27 do capítulo 1. Então Paulo investe no progresso da fé e no gozo daqueles crentes, para que ainda mais aqueles crentes demonstrassem esse progresso na unidade da igreja. E aí no capítulo 2, verso 1, se há confissão de fé, se nós professamos ser crentes em Cristo Jesus, se cremos nas verdades eternas reveladas pelas Escrituras, segundo o entendimento do apóstolo Paulo, então por coerência nós devemos ser agentes de unidade da igreja, jamais agentes de divisão, jamais agentes de contendas, jamais agentes de confusões, mas agentes verdadeiros promotores da unidade da igreja. É o que ele diz no capítulo 2, verso 1. Verso 1 do capítulo 2, confissão de fé. Aplicação, verso 2 do capítulo 2, investimento na unidade da igreja, porque a comunhão com Deus, ela é provada pela comunhão com a igreja. Nós não podemos dizer que estamos em comunhão com Deus se nós desprezamos a comunhão com a igreja, bem como não podemos dizer que estamos em comunhão com a igreja se nós desprezamos a comunhão com o nosso Deus.
É nesse sentido que Paulo exortou para que cada cristão desenvolva a sua salvação especificamente pela prática da humildade nos relacionamentos e do serviço abnegado a favor da necessidade dos outros, capítulo 2, versos 3 e verso 4. E a razão primordial dessa exortação que Paulo nos traz, está declarado aí no verso 2, quando ele diz: assim, pois, o que ele disse antes, em que ele está baseando agora a sua exortação. A razão por que Paulo está trazendo essa exortação à igreja, para que a igreja desenvolva a sua salvação, para que ela progrida no seu processo de santificação, está no fato de que Jesus, pelo seu testemunho, se colocou entre nós como servo, mas também como Senhor. Não foi apenas como um servo humilde, que para ser identificado pelos soldados teve que ser beijado por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Jesus, ele não veio apenas como servo, ele veio para ser revelado como Senhor. E porque ele foi revelado como Senhor, aqui vimos que Jesus, como Senhor, de acordo com o próprio contexto, dos versos 9 ao verso 11, ele haverá de se revelar um dia gloriosamente, e diante dele todo joelho haverá de se dobrar e confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este contexto, ele determina o entendimento do verso 12 e do verso 13, porque Paulo diz que a nossa salvação deve ser desenvolvida, final do verso 12, com temor e tremor. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa duas palavras gregas muito interessantes. A primeira é phobos, traduzida por temor. Phobos, quando nós dizemos assim, eu estou com uma fobia, nós estamos dizendo que estamos com medo. Então nós, segundo o apóstolo Paulo, devemos lutar, nós devemos nos esforçar pela nossa santificação com medo, com temor, porque Jesus está voltando, e todos os sinais nos nossos dias se concentram para cada vez mais alertar a igreja e alertar este mundo que esse dia se aproxima. Não podemos viver como aqueles que vivem à noite, subestimando o dia do Senhor. Jesus está voltando, e esta é uma verdade que não pode ser esquecida. Todos os sinais estão aí, meus irmãos, como trombetas sendo tocadas, chamando a nossa atenção, anunciando que o Filho de Deus está voltando. Então, nós tratamos a nossa salvação, segundo o apóstolo Paulo, devemos tratar com medo, com respeito. Nós só respeitamos aquilo que nós tememos. Sabendo que Jesus vem como reto juiz, nós não agimos e procedemos de qualquer maneira. Você não trata as suas responsabilidades no ambiente do seu trabalho, sabendo que em breve o seu patrão voltará para lhe pedir contas. Você vai ser cuidadoso em cada um dos seus procedimentos, porque você terá que prestar contas. Assim, com este temor, devemos tratar a obra da salvação que Deus começou em nós, e que juntamente com a graça de Deus, dependentes da graça de Deus, temos a responsabilidade de desenvolvê-la. Mas o apóstolo Paulo diz que deve ser com temor e também com tremor, e a palavra que ele usa agora é tromos em grego. Tromos é uma palavra que tem o sentido de uma insegurança, que é resultado de uma incapacidade. Eu me sinto incapaz para determinada tarefa, e porque eu me sinto incapaz para determinada tarefa, eu me sinto inseguro. Eu não confio em mim mesmo, eu não tenho segurança em mim mesmo, eu me sinto inseguro. Então, ao mesmo tempo que a nossa santificação deve ser conduzida pelo sentimento de profundo respeito, de temor, também deve ser por esse senso de incapacidade. A obra é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal. Eu tenho um alvo, mas eu não consigo alcançar esse alvo. Eu não consigo acertar. E aí eu tento uma vez, tento outra vez, peço perdão uma vez, peço perdão outro dia, peço perdão outro dia, confesso para um, confesso para outro. Chega uma hora que a gente fala: Senhor, eu não estou dando conta. O que eu faço, Senhor? Eu quero acertar, eu quero andar como o Senhor deseja, mas eu não consigo.
Meus irmãos, esse sentimento é saudável, porque não dependemos de nós mesmos, nós dependemos da graça de Deus. É por isso que a salvação, a obra da salvação que já recebemos por parte de Deus, deve ser tratada agora no processo da nossa santificação, movida por este sentimento de que eu sozinho não dou conta. Eu preciso de uma força externa, eu preciso de alguém que me ajude. Então, em breve, meus irmãos, todos nós estaremos diante de um Deus santo e em julgamento. E o conforto está no fato de que a nossa santificação é impulsionada pela graça de Deus, pois Ele exerce influência sobre a nossa vontade, produzindo em nós um sincero interesse e disposição para perseverar, agindo segundo a sua boa vontade. É isso que ele declara no verso 13. Meus irmãos, se nós tivéssemos apenas o verso 12, estaríamos em desespero. Mas nós temos o verso 13. O nosso consolo é o verso 13, onde diz, por quê? E aí está a razão do porquê devemos tratar a nossa santificação com respeito, com temor e também com esse senso de incapacidade. É porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, o desejo de acertar. E as vitórias que nós temos na nossa vida cristã não são méritos nossos, é mérito da graça de Deus que se estende sobre aqueles que temem o nome do Senhor. E nós avançamos na vida cristã não por um esforço de justiça própria, mas por causa da justiça revelada em Cristo Jesus. E eu quero terminar, meus irmãos, apresentando duas exortações adicionais que Paulo traz aqui nos versos 14 ao verso 18. Todos nós sabemos que lidar com pessoas não é uma tarefa simples, pelo contrário, ela é complexa e prova as nossas emoções, e por que não dizer que lidar com pessoas também prova a nossa fé. O apóstolo Paulo está tratando aqui sobre relações eclesiásticas, como nós devemos conviver uns com os outros e nos tratar como irmãos em Cristo Jesus. Havia um problema dentro da igreja, que nós veremos um pouco mais adiante. O problema é que estava afetando toda a igreja, inflamando toda a igreja, e Paulo está preocupado com a unidade da igreja, e esse é o contexto. Paulo está tratando todas essas questões no contexto das relações interpessoais dentro da igreja. E esses versos 14 a 18, eles nos dão instruções específicas sobre como realizar essa boa vontade de Deus em nossas relações pessoais. Então, é Deus quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. Realizar o quê? O proceder das nossas relações interpessoais dentro da igreja. Então, a primeira exortação que ele traz, adicional aqui, está aí no verso 14. Ele diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Perceba que ele dá uma exortação, fazei tudo sem murmurações nem contendas, e começa no verso 15, existe um propósito. Há uma exortação e há um propósito. Depois, no verso 16, a segunda exortação, preservando a palavra da vida, e aí de novo, existe um propósito. E assim, Paulo está estruturando duas exortações. A primeira, fazei tudo sem murmurações. Fazer tudo aqui, Paulo está se referindo, com aquilo que ele disse no capítulo 2, versos 2 ao verso 4. Pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, tendo o mesmo sentimento, não agir com partidarismo, guetos, grupos, que disputam interesses entre si, ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores, e não tratar os nossos interesses pessoais primeiro, mas os interesses da coletividade, os interesses da igreja em primeiro lugar. Então Paulo está dizendo, olha, fazei tudo isto sem murmurações. Essa é a resposta. Como fazer tudo isso? Paulo está dizendo, é simples. Sem murmurações, gogusmos, que significa debate secreto ou desprazer não declarado. Você está insatisfeito, e porque você está insatisfeito, você não abre a boca para cantar, você não elogia, você não incentiva, você não se alegra com os outros, porque você secretamente está sem prazer. Você não tem ligação, conexão, você não tem relacionamento afetivo com ninguém, você está insatisfeito. E você está insatisfeito, qualquer coisinha, pequena que seja, que o seu irmão fizer, é tratado como algo extremamente grave. Paulo está dizendo, sem gurgusmos, sem murmurações, sem esses desprazeres secretos não revelados.
Paulo poderia talvez estar se lembrando do comportamento dos israelitas, que durante a peregrinação, e ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 10, que durante a peregrinação, enquanto Deus abençoava, enquanto Deus providenciava, enquanto Deus dava líderes piedosos, enquanto Deus guiava, enquanto Deus aquecia a noite, enquanto Deus cobria com uma nuvem do calor no deserto, o povo estava o tempo todo murmurando, e isto provocou a ira de Deus. Então fazei tudo isto sem murmurações. Em segundo lugar, nem contendas dialogismos, que significa disputas racionais. E essa palavra, dialogismos, usada por Paulo, é uma palavra tirada do contexto jurídico. Essa era uma palavra muito comum, usada no contexto de disputas nos tribunais. Ao que tudo indica, a desunião dos crentes na igreja de Filipos estava terminando nos tribunais civis, onde recorriam para resolver as suas diferenças. Isso era tão comum que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, tem que exortar a igreja de Corinto para não procederem assim, porque isso estava promovendo, no meio da sociedade, escândalos para o evangelho. Sendo assim, a exortação aqui tem um sentido de que antes que o testemunho de Cristo pudesse ser eficaz à sociedade geral, os crentes precisavam resolver suas crises de relacionamentos no âmbito da própria igreja, assim como os judeus tratavam os seus problemas no sinédrio, não entre os romanos. Os judeus tinham um fórum jurídico onde eles tratavam as suas questões ali. Ao que tudo indica, os crentes estavam murmurando e disputando entre si, levando as suas causas para serem julgadas pelos incrédulos, e como resultado, não estavam dando bom testemunho e, portanto, não estavam resplandecendo como luzeiros do mundo, no meio de uma geração pervertida e também corrupta. Paulo diz no verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual a missão do crente santificado pela palavra de Deus é de ser como um luzeiro neste mundo. Por fim, a segunda exortação adicional se encontra no verso 16, preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida. Então nós, segundo o apóstolo Paulo, devemos fazer tudo sem murmurações, enquanto estamos praticando todas essas exortações que nós identificamos no capítulo 2, versos 2 a 4, sem murmurações, devemos preservar a palavra da vida. E o verbo que ele usa aqui, apeko, em grego, é composta pela preposição epi, acima, e o verbo eco, que significa segurar, com o sentido de suspender algo firmemente. E aqui claramente se relaciona, como ele mesmo diz, a palavra da vida, preservando a palavra da vida, segurando firmemente a palavra da vida, ou seja, o evangelho que receberam e creram, o mesmo que deveria ser demonstrado publicamente aos incrédulos como uma bandeira a ser exposta. E quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus em santificação de vida, nós não temos vergonha do evangelho. Nós erguemos o evangelho como uma bandeira bem alta, para que todos reconheçam, como luzeiros do mundo que somos, que Jesus é a luz do mundo. Preservar a palavra da vida, e o verbo que Paulo usa, curiosamente, se refere a algo que nós seguramos firmemente e estendemos, levantamos. Para esse fim, Paulo pregou e foi preso, e o seu testemunho está no capítulo 1, versos 12 e verso 13. Por causa do evangelho, que o apóstolo Paulo segurou firmemente e demonstrou publicamente, não só com as suas palavras, mas também com a sua vida, ele foi preso, mas desejou permanecer mais um tempo para continuar contribuindo para o progresso e gozo da fé dos crentes filipenses, antes de partir e estar com Cristo, o que ele diz no capítulo 1, versos 23 ao verso 25. A sua ambição, porque ele diz, aí no final do verso 16, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A sua ambição não era de se vangloriar, dizendo, olha quantos filhos na fé eu tenho, olha o tamanho da igreja que eu pastoreio, veja como eu sou bem sucedido. Muito pelo contrário, Paulo não estava dominado ou sendo guiado por essas futilidades, por essas vaidades, por essas ambições carnais.
A sua ambição, na verdade, era de se alegrar no fato de que seus esforços e prejuízos sofridos no campo pessoal, suas renúncias, contribuíram para que eles, observando o seu exemplo de perseverança, se juntassem a ele rumo ao dia de Cristo. Versos 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vivam o Evangelho de tal maneira que, mesmo sofrendo privações, prejuízos, sendo repudiado, sendo difamado, sofrendo com muitas renúncias pessoais, vivam o Evangelho, assim como eu estou vivendo, porque eu me alegro. Meus irmãos, o Evangelho é a causa da nossa vida na presença de Deus neste mundo. Nós não temos que nos envergonhar do Evangelho. Paulo não se envergonhava do Evangelho, e sofrendo por causa do Evangelho, ele se alegrava, e ele convida a todos a se alegrar juntamente com ele nesta missão. Então, o dia de Cristo se aproxima, e até lá temos que desenvolver a nossa salvação, fazendo tudo sem murmurações, e preservando a palavra da vida, rumo a esse grande dia, quando ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero terminar fazendo aqui algumas últimas considerações. Essa foi uma semana em que o mundo parou para olhar para cima, para contemplar a lua, em razão de um fenômeno chamado perigeu, que é quando a lua fica mais próxima da terra, se revelando maior e mais brilhante. Esse é um fenômeno que acontece a cada 2 anos. Então, neste fenômeno, ela fica grande. Eu não sei se você percebeu, mas eu contemplei essa lua. E pensando na minha baixinha, é melhor ainda. Olhar e ver como aquele corpo celestial, tão grande, resplandeceu a luz do sol sobre a nossa terra, brilhando de forma tão gloriosa no céu. E o texto de Filipenses capítulo 2, que lemos hoje, neste texto, o apóstolo Paulo diz que nós, como cristãos, devemos resplandecer como luzeiros neste mundo. Assim como a lua brilha nas trevas dos céus, fomos exortados por essa palavra a viver de tal modo que esta geração, dominada pelas trevas do pecado, seja iluminada pelo testemunho de Jesus Cristo, que é a luz do mundo, que brilha em mim e que deve brilhar também em você. Isso requer, meus irmãos, compreensão sobre a natureza e as evidências do pecado em nossos corações, como o orgulho, o egoísmo e a avareza, que são pecados que ele trata aqui no capítulo 2 de Filipenses. Pecados estes que se manifestam, muitas vezes, em nossas palavras e no modo de tratar os nossos irmãos. Nós precisamos definitivamente deixar de olhar somente para uma categoria de pecados e começarmos a olhar para determinados pecados que estamos praticando entre nós e que fazemos vista grossa e não damos a devida atenção quanto ao poder destrutivo desses pecados nas nossas relações como igreja. Também buscarmos o apoio pastoral para que pecados sejam confessados e urgentemente tratados de modo bíblico. Você não vai sair por aí confessando os seus pecados para todo mundo nas redes sociais, né? Você vai fazer uma live confessando os seus pecados. Você não vai fazer isso. Mas você deve procurar alguém da sua confiança, e alguém que terá maturidade para ouvir o seu problema, e vai proteger a sua privacidade e orientá-lo biblicamente. Quando eu me refiro sobre assistência pastoral, eu não me refiro apenas àqueles que na igreja são chamados de pastores. Eu me refiro também àqueles que na igreja são chamados de presbíteros. Todos eles foram ordenados, revestidos de autoridade e biblicamente estão preparados para receber os irmãos. O importante é entendermos que pecados não podem ser subestimados. Eles precisam ser identificados e tratados biblicamente, e a recomendação é que nós tratemos os nossos pecados com assistência pastoral. Também
nos sujeitar às disciplinas da graça de Deus, que nos confronta para nos resgatar do relativismo moral empregado em nossos relacionamentos, justificando pecadinhos de pecadões, quando o pecado é sempre uma grave ofensa a Deus e também aos nossos irmãos. Precisamos ser tratados pelo pecado indistintamente, não apenas pecados de ordem sexual que nós tratamos como algo mais importante quando se trata de pecado na vida da igreja. Em quarto e em último lugar, antes de recorrermos à justiça comum, em busca de solução para litígio com outros crentes, devemos levar as causas ao conselho da nossa igreja para tratarmos os nossos conflitos entre nós e não perante os incrédulos, assim como o apóstolo Paulo orientou em 1 Coríntios capítulo 6. Paulo apelou aqui para o pensamento de Cristo nos versos anteriores, porque a nossa maneira de pensar está corrompida pelo pecado, e por isso pensamos de nós mesmos além do que convém. Pensamos que estamos isentos do pecado, não é à toa que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, que vós que sois espirituais, quando flagrarem um irmão faltoso, que está cometendo algum pecado, deve corrigi-lo com espírito de brandura, e Paulo completa no verso 1 do capítulo 6, e guarda-te a ti mesmo, para não cometer o mesmo pecado. Todos nós fomos corrompidos pelo pecado, todos nós precisamos ser tratados pela graça de Deus, todos nós precisamos da graça do Senhor agindo em nosso lugar, e nesse sentido, nós, corrompidos pelo pecado, não pensamos de forma adequada, não raciocinamos da maneira adequada, não procedemos da maneira adequada, carecemos da palavra de Deus, somos, meus irmãos, naturalmente orgulhosos, contenciosos, egoístas, mas podemos nos santificar desses pecados, podemos nos livrar desses pecados tão graves quanto todos os demais pecados, se firmemente seguirmos o exemplo de Jesus, que se humilhou ao se despir da glória com a qual estava revestido, para tomar as vestes de um servo entre os homens, para servir a vontade de Deus. Se nós olharmos para o exemplo de Jesus, nós podemos desenvolver a nossa salvação. Se nós seguirmos os passos de Jesus e temos a pessoa de Jesus como a nossa inspiração, a nossa referência, nós podemos progredir na nossa fé. Ele se entregou à morte por amor, recebendo sobre os seus ombros a iniquidade de todos nós, e mesmo ferido no horror que foi o seu sacrifício, sendo punido pela ira de Deus em nosso lugar, intercedeu pelo perdão que necessitávamos. E é por isso que hoje estamos aqui, porque Jesus intercedeu por nós, e Ele intercede por nós. E se estamos sofrendo por causa do pecado, nós temos, sim, um advogado junto ao Pai, a quem podemos recorrer. Como diz o texto, Ele é justo. Diferente de muitos de nós, que exercemos uma justiça vingativa, Jesus, Ele é perfeitamente justo, e nós temos a segurança de recorrermos a Ele, porque graciosamente Ele é capaz de nos perdoar os pecados, e de nos dar, pela influência do Espírito Santo, uma nova disposição para perseverarmos em relação à palavra da vida. Jesus foi exaltado sobremaneira, e em breve voltará, quando todo joelho se dobrará, e em completa rendição, porque Ele é o Filho de Deus, diante do qual devemos temer, e temer quanto à responsabilidade que temos pela nossa santificação. Que Deus tenha misericórdia de nós, e sigamos firmes no compromisso que temos, à luz das Escrituras, de tratar o pecado na nossa vida, olhando para aquele que por nós intercede diante do Pai.